Oi, pessoal, tudo bom? Na videoaula dessa semana, nós vamos fazer uma pequena revisão de trigonometria. Estão lembrados que a gente está falando sobre números complexos? E os números complexos podem ser escritos de duas formas distintas. Na forma algébrica, como nós estamos trabalhando nas aulas, e na forma trigonométrica, que vai ser o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Para trabalharmos com a forma trigonométrica, a gente tem que revisar um pouquinho de seno e cosseno, que a gente aprendeu o ano passado, mas que talvez esteja um pouquinho esquecido aí, certo? Então, o que eu coloquei? Montei um quadro aqui com várias informações, são informações super importantes que vocês têm que saber para que a gente consiga calcular com este número nessa forma escrita usando a trigonometria, tá? Então, o que eu fiz? Qual é a primeira parte dessa revisão? Eu montei uma tabelinha aqui, observe, com os principais valores de seno e cosseno. Alguém deve estar pensando assim, tá, mas a gente não vai usar a tangente também? Não, nos números complexos a gente só usa seno e cosseno. A tangente não precisa, certo? Por isso que nós só estamos dando foco nessa nossa revisão para seno e para cosseno. Então, o que nós temos aqui? Valores principais de seno e cosseno. E daí vocês vejam que essa tabela ficou maior. Não é só aquela tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, sabe? Dos principais arcos do primeiro quadrante. Eu montei essa tabela com os arcos, principais arcos do primeiro quadrante e todos os arcos de início e término de cada quadrante. Então, agregou aqui o ângulo de 0 grau, de 90, o de 180, de 270 e de 360. São arcos bem importantes para a gente trabalhar com os números complexos. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber isso decora, são esses valores aqui, ó. Tá? Seno de 0, seno de 30 graus, opa, faltou aqui. Seno de 45, 60, 90 graus, 180, 270 e 360. Assim como seno, os valores de cosseno. Sugiro que tu faças? Tu pegue uma tabelinha, um papelzinho qualquer e coloque todas essas informações junto. Por quê? Porque para um exercício de números complexos na forma trigonométrica, provavelmente você vai precisar utilizar a tabela de sinais, mais a redução ao primeiro quadrante, certo? Então, essa é a tabela de sinais, aonde o seno e aonde o cosseno são positivos e negativos. Isso vai me dar o quadrante onde esse número complexo vai estar. E a redução ao primeiro quadrante. Por exemplo, quando é que se eu tiver um ângulo lá de 210 graus. 210 graus não encontra-se na tabelinha que eu coloquei. Como achar esse valor de 210 graus? Tanto para cosseno quanto para seno. Então, eu preciso usar essa redução do primeiro quadrante. Essa redução do primeiro quadrante, lembrando, só se utiliza o 180 e o 360, certo? Alguns de vocês, o ano passado, erravam porque tentavam utilizar o 270 que fica aqui. Não, a regra é utilizar 180 e 360. Então, no primeiro quadrante não tem regra nenhuma, por quê? Você está reduzindo o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tu sabe, são esses valores aqui, ó, que eu coloquei, tá? Então, tu vai ter que saber, se tu tens um ângulo no segundo quadrante, como encontrar o valor dele, porque a gente sabe que eles vão ser, vai ter o mesmo valor de alguém do primeiro. E do terceiro, como encontrar em relação ao primeiro. E do quarto, como encontrar em relação ao primeiro. Então, se você tem um ângulo de 150 graus, por exemplo, 150 graus está no segundo quadrante. Então, 180 menos 150, isso vai dar 30 graus. Ele vai ter o mesmo valor da função seno ou cosseno de 30 graus. A única diferença é que você deve respeitar o sinal do quadrante de origem. Então, por isso que tem essa tabelinha aqui, para conseguir respeitar o sinal do quadrante de origem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma apagadinha no quadro e vou fazer um exemplo. Vocês vão observar que para fazer esse exemplo eu vou utilizar essa tabela de sinais e mais o círculo da redução do primeiro quadrante, certo? Então, uma dica, tire um print da tela agora ou copie tudo num papelzinho para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio, tá? Então, vamos lá.
Talvez eu não apague ali, ó. Acho que só nesse cantinho aqui eu já consigo fazer. Vamos imaginar o seguinte, que eu queira calcular seno de 210 graus. Bom, 210 graus, se eu olhar nessa minha tabelona, ele não está na tabela. 210 graus está em qual quadrante? Se aqui é 180, ele está entre 180 e 270. Ele está em qual quadrante? Terceiro quadrante. Qual a lei de redução do terceiro quadrante? O ângulo menos 180. Então, tu vais pegar 210 menos 180. Tu vai ter quanto? 30 graus. Significa que o valor de seno de 210 é igual ao valor do seno de 30 graus. Salvo, observe o quadrante e pegue o sinal do quadrante de origem. 210 está em qual quadrante? Terceiro. Seno no terceiro quadrante é o quê? Negativo. Então, ele é igual a menos seno de 30 graus, certo? Isso é muito importante, o sinal do quadrante de origem. Logo, seno de 210 vai ser igual a menos seno de 30. Seno de 30, 1/2. Descobrimos que seno de 210 é igual a menos 1/2. Certo? Ficou tranquilo? Ok. Vamos ver, então, agora um outro exemplo utilizando quem? Cosseno. E um outro quadrante para que a gente use a outra regra. Vou apagar. Vamos pegar, então, o cosseno de 150 graus. Tá? 150 graus. 150 graus encontra-se em qual quadrante? 150 graus está aqui, entre 90 e 180. 150 graus, portanto, está no segundo quadrante. Qual a lei de redução do segundo quadrante? 180 menos o ângulo que tu tens. Então, 180 menos 150. Deu quanto? 30 graus. Chego à conclusão que o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 30 graus. Observem que eu já deixei um espacinho. Por que eu deixei um espacinho? Porque agora eu vou pensar no sinal deste quadrante. Nós estamos com 150, 150 está no segundo quadrante, cosseno no segundo quadrante é o quê? Negativo. Então, menos cosseno de 30 graus. Quanto vale o cosseno de 30 graus pela nossa tabelinha? Raiz de 3 sobre 2. Logo, menos raiz de 3 sobre 2. Certinho? Bom, por que eu tenho que saber tudo isso aqui em relação à trigonometria para aplicar nos números complexos? Porque os números complexos, eles vão estar colocados assim, não mais sobre aquela reta numérica, porque nós trabalhávamos dentro do conjunto dos reais na reta numérica do R. E como a reta já está totalmente preenchida, agora os números complexos tomam uma posição de trabalhar dentro, em cima de um plano. A gente vai chamar de plano de Gauss. O plano de Gauss nada mais é do que o plano cartesiano adaptado para a reta dos reais e o eixo dos imaginários. E daí estes números vão se posicionar em cada um dos quadrantes. Vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar. Vou apagar. Esse plano de Gauss ele vai ter um eixo vertical e um eixo horizontal. Esse eixo horizontal é a parte real. E esse eixo vertical é a parte imaginária do teu número. Vamos pegar um número complexo ainda na forma algébrica, tá? Porque só não trabalhando ainda com a trigonométrica, porque vocês ainda não viram. Mas posteriormente isso vem para a trigonométrica. Por isso que a gente deu uma revisadinha na parte trigonométrica. Se eu tenho um Z1 e esse Z1 é 3 mais 4i, qual a posição desse Z1 dentro deste plano de Gauss?
A parte real dele é 3. Então, 1, 2, 3. E a parte imaginária dele é 4. 1, 2, 3, 4. Esse número Z1 vai estar aqui. Certo? Se eu tenho um Z2, menos 2, menos 3i. A parte real dele é menos 2. Parte real menos 2 é para aquele lado, ó, porque bem aqui no meio eu tenho quem? 0. Então, menos 2. Menos 1, menos 2. E a parte imaginária dele também é negativa. A parte imaginária é positiva para cima, a parte imaginária é negativa para baixo. Menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Aonde este número, Z2, vai estar? Aqui, ó. Observem que o Z1 estava no primeiro quadrante e o Z2 está no terceiro quadrante. Eu posso ter números em qualquer quadrante e números sobre os eixos também. Aqui. 2i. A parte real deste número é 0, não tem parte real, mas a parte imaginária é 2. Então, aonde esse número fica? Em cima do 2 na parte imaginária. Bem aqui está o meu Z3. Vou chamar esse número de Z3. Certo? Poderia ter um Z4. 5. Não tem parte imaginária, só tem parte real. E a parte real dele é quanto? 5. Então, está sobre o eixo dos reais. 3, 4, 5. Aqui está o meu Z4. Certo? Esses números, eles vão estar em qualquer parte deste meu plano de Gauss. Um último exemplo aqui para vocês. Pegar um Z5. Eu quero que esse Z5 seja menos 4 mais 2i. Menos 4. Parte real negativa, menos 4. Então, vem para cá. Menos 2, menos 3, menos 4. E a parte imaginária é 2. 1, 2. Este meu Z5 vai estar aqui. Então, eu tenho números em qualquer parte dos quadrantes, em qualquer um dos 4 quadrantes, e também tenho números sobre os eixos, tanto o eixo real quanto o eixo imaginário, certo? Então, essa foi a nossa videoaula dessa semana. Na live, a gente vai trabalhar melhor sobre isso e eu também vou postar depois para vocês quais as páginas e os capítulos onde esse conteúdo se encontra. Tá certo? Um beijo bem grande para vocês e cuidem-se. Até semana que vem.